sou Thaís, esse é meu canal e como vocês devem ter percebido, o nome do canal mudou, né? Minha amiga e eu, a gente percebeu que tem um canal chamado Médica Leitora, então eu resolvi, né, na verdade, voltar ao plano anterior, né? De colocar o nome, eu precisava falar desse livro. Então, a nova vinheta tá pronta e solta! Hoje eu vou falar sobre um livro bem mais sério do que o anterior, né? Um livro que me tocou bastante. É uma história real, então eu vou falar bastante sobre ele, né? Com spoilers, porque não tem como falar de uma história real sem falar dessa forma. O nome dele é Eu Tenho um Nome, de Chanel Miller. Com uma garota de 22 anos que resolve ir para uma festa, né, com sua irmã Tiffany e com uma amiga da irmã chamada Julia. Uma festa normal, como outra qualquer, no campus de Stanford, né, no dia 17 de janeiro de 2015. A festa, como qualquer jovem, elas dançaram muito, elas beberam, como qualquer jovem, né? Não tem segredo nenhum nisso. No momento da festa, tudo apagou. Acordou em um hospital. Sim. Não lembrava de nada do que tinha acontecido, e como ela acordou no hospital, ela imaginava que tinha acontecido alguma coisa, um acidente, qualquer outra coisa, ou então ela tinha ficado tão bêbada que estava lá, alguma coisa assim, ela não imaginava o que tinha acontecido. Ela estava diante de duas pessoas, de dois homens, um deles era um policial, né, e ela começou a fazer perguntas, mas nenhum deles dizia nada, né, detalhava o que tinha acontecido, nada, ela só escutava algumas coisas e nada, né. E aí, em determinado momento, ela pediu para ir ao banheiro e aí ela percebeu que não estava com o vestido dela, estava com uma calça. Aí já foi o primeiro ponto, né, que ela estranhou. E o segundo estranhamento foi quando ela foi ao banheiro e ela estava sem calcinha. Sim. Se assustou, né, ficou sem entender, né, por quê, né, mas tudo bem. Ela achou que era um daqueles procedimentos que ela tinha visto na televisão, né, em que os paramédicos, né, cortam as vestimentas para dar uma olhada se a pessoa tem ferimentos, né, tudo mais. Então depois ela voltou e resolveu perguntar, né, disse, não, o que aconteceu, né, porque eu não tô entendendo nada, né. Então o policial disse, olha, tudo leva a crer que você foi abusada sexualmente. E ela se assustou. Como assim? Né? E ficou ok, né? Mas aí chegaram as enfermeiras, né? Pessoas que eram designadas para isso, levaram ela para um local, começaram a fazer exames, muitos deles muito invasivos, né? Começaram a fotografar vários locais, ela começou a perceber que estava machucada, com as mãos machucadas, com hematomas, com dores pelo corpo e tudo mais. Ela começou a ver que o cabelo dela estava cheio de sujeira,
de folhas e tudo mais, em que ela não podia tirar, né, enquanto não fosse fotografado, tudo isso. E tomou vários comprimidos, dentre eles para HIV, sífilis, gonorreia, a pílula do dia seguinte, e de repente veio uma pessoa para que ela começasse a assinar vários papéis, e ela começou a assinar, uma garota de 22 anos, né? Então, assim, apesar de ser adulta, mas assim, ela não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E aí, o que chocou ela foi porque em um desses papéis tinha vítima de estupro. E ela ficou meio receosa, mas ela queria sair dali de qualquer jeito, então ela assinou. E foi embora, né? E aí tudo que ela queria saber era sobre a irmã dela, né? Porque ela tinha ido pra festa com a irmã dela e até então ela não tinha visto a irmã dela. E aí ela ligou pra irmã dela, a irmã dela tava chorando, desesperada, porque não tinha visto ela e tudo mais, e ela se encontrou com a irmã dela. E como nem a irmã dela e nem ela sabiam de verdade o que tinha acontecido, elas resolveram não contar para os pais dela. Né? O pai dela era terapeuta, a mãe dela é escritora, eles tinham um vínculo muito grande de família, assim, muito forte, então isso aí foi muito bom para ela, né? Mas assim, ao mesmo tempo, ela não quis se preocupar. Ela disse, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, então não vamos preocupar agora os nossos pais, vamos ver o que aconteceu, vamos ver se alguém procura a gente, né, pra onde vai isso, né? Então, ela resolveu não contar. Só que aí, quando foi no outro dia, o jornal, né, estampou em primeira mão, né, a seguinte notícia: vítima estuprada por calouro, 3 vezes campeão de natação do ensino médio, recordista estadual em 2 eventos de nado livre, participou das etapas classificatórias das Olimpíadas de Londres em 2012 nos Estados Unidos. Vítima estuprada, mas o garoto era um estudante do ensino médio que tinha participado que era recordista estadual de nado livre, da natação, do Diaba 4. E ela disse, mas como assim? Eu sou a vítima estuprada e ele é tudo isso, né? Então, ela olhou e falou assim, peraí, eu tenho um nome. Não é assim, eu não sou só a vítima estuprada, eu também tenho trabalho, eu sou como é filha, eu também sou, sabe? Eu tenho também minhas características, eu tenho uma... Entende? Ele era tudo isso, não é? E ela não era nada, ela só era a vítima estuprada. E aí ela ficou nesse dilema, né? E ela estava entre 2 caminhos. Ou ela esquecia tudo, ou ela lutava. E ela resolveu lutar. Porque isso não era justo. Ela soube que o garoto tinha sido solto em menos de 24 horas por ter pago 154 milhões, $1.000, na verdade, não é milhões não, $1.000. Que foi no momento em que ela descobriu que ela não sabia que o dinheiro tem o poder de abrir as portas da cadeia. Ela não sabia que se uma mulher estivesse bêbada, quando fosse violentada, não ia ser levada a sério. Ela não sabia que se ele estivesse bêbado era digno de pena. Que a perda de memória dela ia ajudar ele. E ela não sabia que ser vítima era sinônimo de ser desacreditada, né? Novidade para ela. E ela começou uma briga judicial que durou 4 anos
porque várias audiências eram postergadas o tempo todo. A irmã era chamada, ela estava na faculdade e a audiência era em agosto e ela tinha que dizer lá na faculdade que ela ia para a audiência, só que aí a audiência ia para outubro e aí ela tinha que dizer que era em outubro e nessa brincadeira, entendeu? E o que era pior, quando as audiências aconteciam, as perguntas eram esdrúxulas. Quantos passos ela deu entre o local da festa para onde ela foi fazer xixi? Quantos mililitros tinha o copo que ela tomou? Que cor era o copo que ela tomou a bebida? Quantas pessoas tinham na festa? Quantas pessoas saíram e entraram? Onde ela dançou? Se foi no chão ou na cadeira? Qual era a roupa da irmã? A cor da roupa da irmã? A cor da roupa de Júlia, que era amiga? Se tinha isso, entendeu? E o garoto, quais eram as perguntas que falavam? Entendeu? E era interessante como algumas coisas era ponto para ele e ponto negativo para ela. Ele bêbado, ah não, ele era só um garoto, tava se divertindo. Ela bêbada, ah, né? Ela bêbada, também não era para ter bebido. Oi? Ele estava excitado. Ah, isso é coisa de garoto, né? Tava frio. E ela, excitada, viu? Ela queria. Como assim? As mesmas coisas, era ponto positivo para ele e ponto negativo para ela. Perguntaram se ela tinha namorado, se ela tinha vida sexual ativa. Se a vida sexual entre eles dois era boa, porque se fosse ruim, né? Ela queria. Um telefonema que ela deu para o namorado foi usado contra ela, porque ela disse que ia satisfazê-lo. Disse que ia satisfazer o namorado, não um garoto que a estuprou. Mas foi usado isso contra ela. Porque disse se ela queria satisfazê-la porque ela estava querendo alguma coisa. Tem noção? Era cada coisa que, pelo amor de Deus. E também para a irmã, para a amiga, para o namorado. Imagina a humilhação, as coisas, entendeu? As fotos do local, né? Porque ela foi achada atrás de uma lixeira, com um vestido até a cintura, com um sutiã com um dos seios à mostra, entendeu? A calcinha rasgada, o celular lá do outro lado. E isso não aconteceu o pior porque dois suecos estavam passando na hora de bicicleta, viram o garoto fazendo besteira e impediram, porque senão tinha acontecido o pior, né? E ele falou que até se assustou. Ele usou isso. Ele disse que ficou assustado com os caras, oh, pobrezinho. Entendeu? Que era para ser a favor dela, era usado a favor dele. Era rico, porque ele era branco, porque imagina se ele fosse negro, será que isso ia ser a favor dele? Tudo isso, sabe? Assim, muito humilhante isso,
Saber que coisas que deveriam ser positivas para ela foram positivas para ele. Só porque ele era homem, só porque ele era rico, só porque ele era promissor. O juiz foi a favor dele porque, coitadinho, ia perder muita coisa. Ia perder de ser um grande estudante, de ser um grande médico cirurgião, ia perder de ser uma grande promessa na natação nos Estados Unidos. E ela? Coisa também, entendeu? Independente se ela fosse ou não, exigiam dela uma perfeição, né? Porque perguntaram se ela bebia, perguntaram se ela dançava nas festas, se ela era acostumada, perguntavam se ela já era acostumada a desmaiar por beber muito. Quer dizer, exigiam um nível de perfeição da vítima. Porque se ela fosse um pouquinho perfeita, ela merecia o estupro. Não tem lógica nenhuma. Porque a gente foi criado numa cultura machista em que a gente não pode usar um decote, a gente não pode usar uma roupa curta, a gente não pode rebolar, a gente não pode dançar, a gente não pode beber até cair, a gente não pode andar por lugares um pouco escuros, a gente não pode estar em horários muito, né, muito tarde, porque a gente pode aguçar o instinto masculino. Preocupada se a gente aguçar o instinto masculino. Eu fico me perguntando se um dia eu estiver de decote e acontecer uma coisa como essa comigo, se vão dizer que é porque eu estava de decote. Ah, mas você estava de decote. Tom vermelho? Vista? A gente já nasce vítima. Anos eu moro sozinha, eu decidi não me casar, eu decidi não ter filhos. E às vezes eu me sujeito, às vezes a receber uma pessoa que vem ajeitar uma TV, que vem, né, fazer algumas coisas aqui em casa. E às vezes eu recebo ele de short, dessas coisas e tudo mais, e eu fico pensando, se acontecer alguma coisa, será que as pessoas vão dizer, ah, mas ela recebeu ele de short? Se coloca no lugar de Channel. Não a vilã da história. É isso que tá me revoltando, é isso que me revoltou nessa história. Entende? Eu vou deixar a foto dele aqui para que vocês vejam o garoto. Branco, louro, olho azul. Também, para que vocês vejam. Os suecos também, que foram os heróis dessa história também. É que se todos fossem suecos, né? Ela agradeceu muito, né? Que ainda se sentem culpados porque eles queriam ter chegado antes. Também que ficou o tempo todo do lado dela. Ela escreveu uma carta com 12 páginas que ela leu para o juiz. Mas que conquistou 20 milhões de pessoas no mundo todo, entre elas pessoas famosas e tudo mais. Diferença. Do lado dela, todo mundo.
O juiz foi afastado. O advogado, aquele que fazia as perguntas esdrúxulas, nunca pegou um caso, nunca mais pegou um caso. Né, que era a faculdade também, que ela pediu muito para que mudasse as leis, né, do estupro, né, das vítimas de estupro também. Mudou uma ou outra coisa, enfim. Isso, coisa, mas enfim. Entendeu? Sabe, o vilão se tornou a vítima se tornou o vilão da história. Que loucura! Outra coisa que ela conseguiu também foi que várias mulheres também, todo mundo, conseguissem, através dessa história de China Miller, mudaram por causa dela. A gente nem sabia disso, né? Do livro tem um significado. Essa linha aqui é chamada de Kintsugi. Kintsugi, ela é como é que eu digo? Quando uma peça de cerâmica japonesa se quebra, eles pegam laca e pó de ouro para remendar, né, essa peça. Porque eles falam que quando se faz isso, é para que essa peça ela se torne, ela não vai se tornar aquela peça, mas ela vai se tornar uma outra peça, uma peça única, né? Ela vai se reconstituir. Ela não vai ter o estado original, mas ela vai se reconstituir em uma peça única. E foi o que aconteceu com China Miller, né? Ela nunca mais vai ser a mesma, mas ela se tornou uma peça única, porque hoje ela luta pelos direitos da mulher, ela luta pelas vítimas de estupro, de abuso sexual e tudo mais. E por que o nome? Eu tenho um nome. Porque durante tudo isso, durante as brigas judiciais, que foram muitas, 4 anos de brigas judiciais, ela era conhecida como Channel Doi, porque justamente ela não queria, né? Ela queria ter a privacidade dela, mas ao escrever esse livro, ela quis ser conhecida como Channel Miller. Eu tenho um nome. De jeito nenhum. Eu nasci vítima também e deve passar. Acho que tem muitas histórias aí de mulheres que passam por isso. Acho que não tem nenhuma que nunca passou por um assédiozinho que seja. Deus. Então se sentiu culpada ou qualquer outra coisa, não se sinta culpada. O culpado foi ele de ter dito, não foi você. Gente, tá lutando pra gente, entendeu? Lutando pra gente. Tem aquele prioridade. Vamos em frente. Esse livro. Compartilhem, comentem, às vezes, né, assediadas, já passaram por alguma coisa para isso. Como diz Chania Miller, sejam suecos, sejam esses